Boa noite. Eu não posso começar essa nossa conversa sem agradecer muito ao convite que o Thiago me fez, em nome dos defensores públicos, um grupo de defensores públicos de São Paulo, para participar desse curso. Na verdade, não fui bem eu quem foi convidado, eu meio que me convidei, né? Quando eu vi a postagem no Facebook de que esse curso estava sendo proposto, estava sendo lançado, eu fiz um comentário na página, um comentário ingênuo, dizendo, olha, eu dou aula de graça se precisar, quando eu vi o projeto, né? Quando eu tomei contato com o projeto. E aí, assim, passou alguns minutos, eu recebi a mensagem no Facebook do Thiago dizendo, ok, né, vamos, está contratado. E aí começou assim, o meu envolvimento com o curso de vocês. E na sexta-feira pela manhã eu gravei, o projeto da gente era ter 3 aulas durante a semana. Essa semana, né? O que nós encontramos para viabilizar minha vinda para cá foi o congresso, o seminário do IBCCRIM, que está acontecendo durante essa semana, que eu já vinha mesmo, então decidimos marcar as aulas durante a semana. Seria uma aula hoje, uma aula quarta e uma aula na sexta-feira, mas tivemos a ideia para não ficar tão pesado para dar aulas, até porque vai ter um debate interessantíssimo na quarta noite no IBCCRIM, que é um debate sobre as 10 medidas anticorrupção propostas pelo Ministério Público Federal. O professor Geraldo Prado, que é muito provável que dê aula aqui para vocês também, vai estar participando desse debate, enfrentando lá um procurador da República e um deputado federal em relação a esse tema. Então eu gostaria muito de assistir. Então, a ideia que tivemos foi de uma parte desses conteúdos fossem gravados e eu desse uma aula presencial para vocês sobre o tema que é o tema da minha pesquisa, envolvendo teoria do processo penal. A ideia é conversar um pouco com vocês sobre esses temas. E tem metade de uma aula que foi o que eu consegui gravar na sexta-feira pela manhã. Eu nunca tinha dado uma aula gravada, nunca tinha dado uma aula. Na verdade, já tinha muito jovem, quando eu comecei a ensinar, eu fiz parte de uma equipe de processo penal, de um curso de preparação para concurso, mas com 15 dias de aula eu entendi que eu não me adaptaria àquele formato de educação, onde assim, eu me incomodava porque eu me sentia, não sei se as outras pessoas se sentem assim, mas eu me sentia um vendedor barato, né? Assim, negociando e recebendo uma remuneração para negociar com a esperança, com os projetos de vida das pessoas. Eu nunca consegui me sentir bem nesse modelo, procurando formular macetes para que as pessoas decorem conteúdos. Então eu desisti, interromper essa breve carreira de professor de curso e me dedicar de fato àquilo que é minha vocação, que é a academia mesmo, a sala de aula, a graduação, a pós-graduação, etc. Então resolvi enfrentar o desafio de fazer algo que, assim, sobre o que eu não tenho expertise. Eu não sou professor de cursinho, eu de fato não sei, é uma angústia que eu tenho, se eu vou ser capaz de ajudar vocês a enfrentar essa tarefa que é passar, né? Lograr a aprovação no concurso público. Não sei que concurso será esse, mas eu tenho certeza que vale a pena. Eu preciso consumir um pedaço da aula para dizer isso para vocês, né? Vale a pena investir, ainda que com toda a dificuldade do mundo, ainda que seja cansativo para vocês, depois de um dia de trabalho, enfrentar isso aqui, horas tendo aula, que seja cansativo também, sacrificante de certa forma para os professores virem com seus meios próprios ou gravando aulas. Para gravar aula em Salvador eu precisei, eu gravei meio em cima da hora porque eu consegui a colaboração da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia da OAB lá de Salvador. Pessoas amigas lá, quando eu disse qual era a ideia, prontamente eles disseram
estamos dentro desse projeto, vamos colaborar e colocar os estúdios deles lá à disposição para que eu pudesse gravar na sexta de manhã. Eu gravei a manhã inteira, só que o processo da aula gravada em estúdio é um negócio um pouco diferente, o tempo é um pouco diferente. Para você gravar 1h30 de aula, você perde muitas vezes 2h30, 3 horas de estúdio, né? Principalmente quando você não tem ainda a expertise. Eu estou tentando ignorar essa câmera aqui, né? Mas lá não dá, porque é você conversando com o Panasonic na sua frente, né? Então você não tem pessoas com as quais você possa interagir. Então, eu consegui gravar 1h30 de aula, 3 blocos de 30 minutos de inquérito. Isso ficou de ser mandado para mim por e-mail, um arquivo compactado lá, né, por e-mail, e assim que chegar para mim eu passaria para Rafael, para Thiago, para que eles disponibilizem para vocês. Então, eu fico devendo ainda uma outra 1h30 para concluir inquérito policial, porque não deu em 1h30 para concluir tudo, ainda assim meio que compactando, tentando pegar aquilo que me parece essencial, certo? Então, vale a pena isso tudo, eu acho, ainda que eu não seja um especialista em concurso, e ainda que talvez eu não seja capaz de fornecer para vocês a chave, né, as portas da esperança para abrir os caminhos do concurso público. Eu acho que vale a pena, porque, como eu disse, eu gravei um videozinho logo depois da aula, né, para botar no Facebook, para chamar atenção para esse curso, e está sendo muito bem recebido, inclusive, porque eu acho que isso pode ser mesmo, e é bom que fique registrado isso aqui, né, o germe de essa esperança que a gente tem, todo mundo que se envolve com isso, que isso seja o germe de uma mudança na mentalidade de concurso, de seleção para as carreiras jurídicas no Brasil. A gente precisa mudar isso, e eu não vejo hoje um caminho melhor do que a Defensoria Pública, né, que é uma instituição mais jovem, né, e que tem, assim, está mais aberta pela sua própria vocação, né, de prestar assistência na esfera criminal, sobretudo, né, de lidar com o preso, né, de lidar com a família do preso, né, de enxergar que ali está um ser humano que não tem nada de pior do que outros seres humanos. O advogado, sobretudo o defensor, ele é treinado, eu acho, ele é exercitado mais do que qualquer outro profissional das carreiras jurídicas na tolerância, na capacidade de compreender os vícios, né, que são próprios do humano. Então eu acho que se existe uma área fértil para a gente viabilizar uma mudança de mentalidade no próprio processo de seleção dos funcionários, é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje pode ser o palco de uma grande revolução. É assim que eu penso quando eu vejo o horizonte desse curso, eu penso nisso, né? Nessa esperança. A gente tem que aprender a ter esperanças grandes, né? A pensar grande, a pensar nesse horizonte, que é aquilo que mobiliza a gente para tentar construir essa realidade juntos. É muito bom ver que as coisas já começam a acontecer. É uma responsabilidade imensa da aula depois de Maurício Dieter e de Marcelo Semer, né? Eu acho que devo ser o menorzinho no quadro de professores que está sendo montado aí para esse curso de vocês. Então, muito prazer mesmo, e assim, pedindo desculpas por talvez não ser o professor que vai dar a vocês o macete, né, do concurso público. Mas é preciso mudar isso também. Eu fico muito assustado quando vejo os depoimentos de pessoas que fazem, que se submetem ao processo do concurso público. O meu terapeuta, quando eu fazia, meu ex-terapeuta, né? Quando eu fazia terapia, ele me disse que tinha colegas que estavam se especializando no atendimento a candidatos de concurso público, né? Que estavam assim, sendo neurotizados pelo processo de se preparar para o concurso. Eu ouço depoimentos de alunos, quando eu converso sobre isso com meus alunos em sala de aula, eles dizem: olha, professor, questão de concurso a gente não pode pensar muito para responder. Você tem que responder
no papufo, porque se você pensar, você erra. Se pensar, você vai responder errado. O outro me disse que ouviu um grande complexo de cursos jurídicos, que eu, claro, né, não vou dizer o nome, num curso preparatório para o exame de ordem, num curso sobre ética profissional, estudando o código de ética da OAB. Né? O sujeito apresentou lá mais de 100 deveres do advogado, né? E diziam, olha, isso não é, deu uma fórmula, uma palavra, uma frase, que cada letra inicial era a letra inicial do dever para a pessoa. É uma técnica de memorização. E ele dizia para os alunos, não queira entender, você não está aqui para entender, você está aqui para decorar, né? Então não perca seu tempo entendendo o que quer dizer cada um desses artigos. Você vai decorar, porque é isso que vai se cobrar de você para passar no exame da OAB. É a subversão de qualquer perspectiva de seleção para as carreiras jurídicas, e o resultado a gente vê, né? Normalmente o profissional que está sendo selecionado para as carreiras jurídicas é um carreirista mesmo, um sujeito que não conhece nada da realidade, não conhece nada dos conflitos humanos, do crime. É um sujeito que conhece muito de dogmática penal, de dogmática processual penal, mas de crime não entende nada, né? E o resultado é a prestação jurisdicional que a gente vê cada vez mais caminhando numa direção autoritária. Mas se tem alguma instituição que precisa ser fortalecida para resistir a esse processo, né, de fascistização progressiva, né, de um direito penal, de um processo penal desmedido, né, para fazer o trocadilho que já está ficando batido, é a Defensoria Pública. Tá? Então eu queria dividir algumas coisas com vocês, se não para fornecer um macete, tentar facilitar a vida de vocês de outra maneira, tentando dividir com vocês aquilo que eu fui capaz de construir sobre como pensar, entender mesmo o processo penal. Eu acho que se a gente entende, uma coisa não elimina a outra. Se a gente entende como é construído um programa de processo penal, fica mais fácil, eu acho, decorar as coisas que vão ser cobradas, que são necessárias para a aprovação no concurso, certo? Então essa é a ideia, né? Aquilo que eu venho trabalhando na academia é fruto de uma preocupação que foi sendo construída aí ao longo dos anos, né? Desde que eu resolvi estudar ciências criminais e estudar tardiamente ciências criminais, depois que já era promotor e que já estava em exercício da função no Ministério Público. Um episódio que me botou assim muito claramente diante da violência do sistema de punição me levou a procurar um mestrado, assim, olha, eu preciso parar tudo que eu estou fazendo agora, na primeira oportunidade que a carreira me permitiu isso, né, tirar férias e licença para fazer um mestrado. Eu fui fazer um mestrado no Rio. O mestrado era coordenado por Nilo Batista, que é um monstro, o maior nome, ele e Juarez Tavares, talvez os maiores nomes do direito penal no Brasil, talvez na América Latina, batendo ali com Zaffaroni. E passei um ano fazendo esse mestrado, que foi o que me abriu a cabeça, e nesse processo a criminologia teve um papel decisivo, né, para que eu redirecionasse minha carreira. Enfrentei muitas dificuldades dentro do Ministério Público por conta disso. Passei a ter uma atuação diferente como promotor na Bahia e cheguei a ser processado administrativamente pelo Procurador-Geral do meu estado para sair da área criminal. Ele queria me remover compulsoriamente da área criminal, um ex-procurador-geral, né? Hoje as coisas já estão numa condição bem melhor lá. Mas o fato é que quando eu fui fazer o mestrado, eu encontrei uma geração de penalistas, processualistas, com as quais eu cresci, de certa forma, né? Eu conheci, me envolvi, criei laços de amizade. Auri Lopes, Alexandre Moraes da Rosa, o próprio Geraldo Prado, era novinho, não tinha nem cabelo branco ainda. Quando eu o conheci lá no Rio, foi meu orientador no mestrado.
e todos nós tínhamos uma esperança muito grande, que a Constituição, que tinha acabado de ser promulgada, a Constituição era de 88, eu fui fazer meu mestrado no final dos anos 90, 99, eu fiquei um ano no Rio fazendo mestrado. E a gente tinha uma esperança muito grande, que a gente sabia desde já, né, que qual é o papel do sistema penal numa sociedade ocidental capitalista e qual é o papel do sistema penal numa sociedade ocidental capitalista periférica, né, que era o Brasil, e saindo de uma ditadura militar. Então a gente tinha esperança de que com a Constituição, com a abertura democrática, esse bicho violentíssimo que é o sistema penal, a gente conseguisse domar ele, a gente conseguisse trazer ele para dentro do trilho do mínimo de racionalidade a partir da observância de determinados princípios fundamentais que não estavam na Constituição da República e que passaram a estar com a Carta de 88. E, infelizmente, isso nos inspirou muito a lutar pela consolidação dessas garantias foi um trabalho de um jurista italiano que chegou no Brasil mais ou menos nessa mesma época. Foi traduzido primeiro para o espanhol, alguns colegas foram fazer pós-graduação fora, na Espanha, tomaram contato com isso, trouxeram para o Brasil, e isso virou, exatamente porque tinha uma carência muito grande de uma doutrina que conseguisse, primeiro, integrar direito penal e processo penal, e que conseguisse fazer a leitura do direito penal e do processo penal à luz do direito penal ilustrado, liberal, iluminista, que foi construído no século XVIII. Esse sujeito é o Luigi Ferraioli, e o livro é um livro chamado Direito e Razão. É um livro que deveria ser, num concurso público que se respeitasse, deveria ser bibliografia obrigatória, né, para todo mundo que vai trabalhar com direito e processo penal. Eu me lembro que eu devorei esse livro em coisa de uma semana. O livro tem umas 700 páginas. Escrevendo minha monografia, eu encomendei o livro. Quando chegou, eu li em espanhol. Hoje tem acessível em português, mas dizem que a tradução é muito ruim. A tradução do espanhol para o português dizem que não é boa. Nunca li a versão em português, eu só li a versão em espanhol. Eu li na semana porque eu estava com muita fome daquilo e parecia uma coisa que era muito clara, que eu sempre tinha pensado, mas que faltava alguém para dizer, né, para escrever. Essa era a sensação que todos nós tínhamos. E a gente tinha esperança de que a Constituição, né, com uma doutrina garantista de direito penal, fosse capaz de refrear o ímpeto punitivo, né, do que a gente estava vivendo. Não só não foi capaz, como da década de 90 para cá, a gente assistiu isso crescer assustadoramente. Não sei se Maurício ou Marcelo já dividiram essa informação com vocês, mas o fato é que a população brasileira, a população carcerária brasileira de 90 para cá se multiplicou por 5. E se você for comparar esse crescimento em 5 vezes da população carcerária com o crescimento da população de gente que nasce, a diferença é que o que tem como resultado é que a população carcerária superou a outra em 16 vezes. Quer dizer, houve o encarceramento da velocidade 16 vezes superior à velocidade que nasce gente. E olha que o pessoal gosta de nascer, né? O pessoal gosta de fazer gente, né? Mas nós estamos encarcerando mais do que permitindo que as pessoas venham ao mundo. E, enfim, o que aconteceu? Né? Por que essa expectativa foi frustrada? Existem inúmeros fatores que podem ser considerados, mas aqui de dentro da teoria do processo penal, muitos de nós, eu sou um deles, tanto que esse hoje é o meu objeto de pesquisa, muitos de nós ficamos com a impressão de que faltou ao processo penal. A gente tinha aqui, né, uma
aliou melhor, aqui embaixo, nos fundamentos, uma base principiológica muito bem construída, com previsão constitucional e com a boa doutrina construída em torno desses princípios, né, como devido processo legal, estado de inocência, contraditório, ampla defesa, subsidiariedade do direito penal, estrita legalidade no âmbito do direito penal material. A gente tinha uma base principiológica sólida, só que faltava uma teoria do processo penal, né, para operar no andar de baixo, para operar no andar ali da legislação infraconstitucional. O fato é que esses princípios nunca ganharam efetividade na prática diária dos operadores do direito. A gente tinha um Código de Processo Penal de 1940, francamente inquisitorial, que foi produzido, foi criado num regime ditatorial, que foi o Estado Novo. Então, o Código de Processo Penal foi praticamente copiado do Código fascista italiano. Recebeu aí alguns remendos, mas nunca perdeu as cores de um diploma legal autoritário. E chega na década de 90, esse código ainda foi, a legislação processual penal ainda foi mais endurecida por uma legislação extravagante também de cunho nitidamente inquisitorial, que endureceu o processo penal brasileiro assim, muito fortemente. É da década de 90 que na década de 90 que vai surgir todo esse instrumental legislativo que está sendo aplicado hoje no âmbito da Operação Lava Jato, né, como Lei de Combate a Organizações Criminosas, que foi substituída por outra depois, mas todos esses instrumentos de investigação, como delação premiada, infiltração, ação controlada, a interceptação telefônica, embora numa outra lei, né, a lei própria de interceptação telefônica, mas isso tudo foi produzido na década de 90. Muito inspirado, algumas coisas copiadas mesmo da reforma legislativa que se fez na Itália na década de 70, que ficou conhecida como Operação Mãos Limpas, Operação Mani Puliti, que tinha também essa finalidade de acabar com a corrupção lá, né, e acabar com a máfia italiana. O resultado, né, se a gente quiser comparar, se a gente quiser imaginar qual vai ser o resultado da Operação Lava Jato, que é confessadamente inspirada na Operação Mãos Limpas. Se a gente quiser imaginar qual vai ser o resultado da Operação Lava Jato, olha para o que aconteceu com a Operação Mãos Limpas na Itália. O resultado da Operação Mãos Limpas na Itália foi Berlusconi, quem assumiu o poder e ficou anos no poder. A corrupção lá na Itália tem nome e sobrenome, né, ainda. Então, essa é a expectativa que a gente tem para nós aqui, né? Olha quem está lá agora, né? Olha quem são as pessoas que estão, né, entrando no vácuo de poder deixado por esse grupo político que foi implodido pelos mecanismos do sistema penal, da mesma forma que aconteceu lá na Itália. Então, a gente teve um endurecimento da legislação infraconstitucional e uma atitude de paisagem, de cara de paisagem dos juízes e dos tribunais superiores em relação às garantias, em relação à Constituição. Então, o que fazer? A gente trabalha hoje com a expectativa, primeiro, de tentar uma reforma da legislação infraconstitucional, tentar forjar a criação de um novo Código de Processo Penal, já que uma nova Constituição não deu conta, porque os nossos juízes e tribunais não têm o hábito ainda de olhar para a Constituição e querer aplicar diretamente garantias fundamentais. Então, ok, vamos criar um novo Código, né? E é curioso que no particular, nós estamos muito atrasados em relação a toda a América Latina. À medida que a Guerra Fria foi acabando, foi se tornando mais fria, né? Foi perdendo a razão de ser pela
implosão da economia do bloco soviético, os países, as ditaduras latino-americanas também foram acabando. Não tinha mais razão de ditadores de direita, já que o risco desses países, né, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, se bandearem para o bloco socialista não existia mais. Aí, ok, os americanos permitiram que a gente fosse saindo, né, se redemocratizando na América Latina. E todos os países, todos que saíram das suas ditaduras na América Latina, fizeram uma nova Constituição Democrática, mas no momento imediatamente seguinte não fizeram um novo Código Civil, nem um novo Código Comercial, fizeram um novo Código de Processo Penal. É como se eles tivessem dito assim, olha, ok, né, nós temos agora uma nova Constituição, mas para que a gente entre de fato na democracia, a gente tem que mexer no sistema de justiça criminal. Só o Brasil não fez ainda essa reforma. Todos os outros fizeram. Alguns processualistas, 50 processualistas brasileiros estiveram agora em junho no Chile para conhecer a experiência chilena. É um negócio impressionante o que acontece no Chile. O grau de evolução da justiça criminal chilena é um negócio impressionante. Se a gente tiver tempo, eu vou descrever um pouco para vocês o que é que nós vimos lá, né, da transformação que fizeram no Código, mas no próprio sistema de justiça penal. Eles conseguiram implantar lá algo muito parecido com aquilo que se espera de um sistema de processo penal acusatório, né, onde haja partes parciais de fato e um juiz imparcial de fato, né, um juiz que seja juiz e partes que sejam partes. Aqui no Brasil, a gente luta para fazer isso, mas o sinal de que nós estamos muito distantes disso é que há uma confusão permanente exatamente na definição dos papéis processuais. Nós temos, até hoje, uma indefinição muito grande sobre qual é, por exemplo, o papel do Ministério Público. O que é que faz o Ministério Público no processo penal? Percebam que a gente ainda vive debaixo ou seduzido pelo canto de sereia, o Ministério Público, né, de ser uma parte imparcial. Né? Não, eu sou parte imparcial. Vai nessa. Né? Vai nessa. Em segundo grau ainda é um pouco, né, ainda existe uma questão assim, que é debatida dentro das hostes ministeriais sobre qual é a atuação do procurador de justiça em segundo grau. Ele é parte ou ele é fiscal, né? Ou ele é custos legis? Até hoje não se sabe. Se ele é custos legis, ele atua como se fosse uma espécie de juiz, né? Um juiz que não decide, que dá um parecer, mas que tem um conteúdo de imparcialidade ainda maior do que a do promotor, que não é só custos legis, é a história da parte imparcial. Mas além disso, nós queremos também investigar, nós queremos ser investigadores, além de ser quase juízes, queremos ser parte como promotores e queremos também ser delegados. A gente quer ser delegado, quer investigar, chamar para nós os poderes de investigação. Os juízes deixaram de ser juízes. O modelo, e aí não vai nada contra a pessoa, né, contra o ser humano, mas o modelo de juiz, de judicatura que Sérgio Moro representa, é algo um pouco mais do que um delegado de polícia. É inaceitável. Isso quando a gente fala, né, lá conversando com os colegas chilenos, quando a gente falava da atuação do Sérgio Moro na Operação Lava Jato, os caras não entendiam. Como assim? Né? Porque era algo tão diferente da realidade deles, né, que eles não entendiam como é que numa investigação a pessoa mais destacada para a grande mídia e fazendo por merecer essa fama, não é o delegado que está investigando, não é investigação. Quando
A operação é uma operação policial, né? A Lava Jato é uma operação policial. Mas a pessoa que é a mais destacada, que é apontada como um grande responsável, grande condutor da investigação, é o juiz, que deveria cumprir, isso eu digo, inclusive na aula de inquérito para vocês, o juiz, na investigação policial, o papel dele é um só, é o de tutor, garantidor dos direitos fundamentais da pessoa que está sendo investigada. Quem investiga é o delegado de polícia, ou, eventualmente, o promotor. Aí, quando essa autoridade sente necessidade de chamar, de realizar uma diligência que vá ferir ou arranhar direito fundamental de alguém, como apreender um objeto que está na minha casa, aí eu chamo o juiz, para que o juiz autorize a apreensão da coisa. Mas o juiz só é chamado na investigação exatamente para que ele possa ser capaz de dizer, ok, eu estou aqui diante da necessidade do delegado de investigar e da inviolabilidade do domicílio. Então eu vou proteger a inviolabilidade do domicílio, eventualmente indeferindo uma diligência de investigação. Essa deveria ser a função de um juiz numa investigação, num modelo acusatório de processo. E é isso que a gente não vê. A gente vê o discurso solidário da magistratura em relação a ele, em todos os níveis, até no Supremo. O discurso da magistratura em relação ao comportamento do Sérgio Moro é de justificar ele, né? E de dizer, olha, a magistratura precisa assumir um compromisso de combater o crime. Isso é uma insanidade dentro de um modelo acusatório, porque no processo não tem criminoso. No processo tem o quê? No modelo acusatório, que prima pelo estado de inocência, tem acusado. Se ele procura o crime dentro do processo, ele vai encontrar o que mais se parece com o crime dentro do processo é o acusado. Aí ele vai olhar para o acusado como criminoso. E aí assim, assume-se de forma escancarada exatamente o modelo inquisitorial de magistratura, em que o inquisidor já sabe que o sujeito é culpado, já sabe que é o crime. Ele tem um compromisso com o combate ao mal, à maldade. Ele formula na cabeça dele a hipótese condenatória e não tem quem faça ele ser demovido da vontade, do desejo de condenar aquela pessoa. É isso que a gente está vivendo hoje. Um juiz, um promotor que quer ser juiz e quer ser promotor e quer ser delegado. Um juiz que quer ser delegado e promotor. Os delegados, quando surgiu há pouco tempo a polêmica em torno das audiências de custódia, por obra e graça de um desembargador desse estado que deu um voto inexigindo a audiência de custódia, sob o argumento de que na Constituição da República nós já tínhamos uma autoridade que fazia as vezes do juiz que está previsto lá na Convenção Americana de Direitos Humanos, né, como sendo alguém para quem o preso deve ser apresentado. A Convenção Americana diz, olha, qualquer pessoa presa precisa ser apresentada imediatamente ao juiz. Nós não tínhamos isso, né? Tanto que começamos a fazer audiências de custódia para cumprir essa lacuna. Isso não existe nem na Constituição brasileira. A Constituição brasileira fala de comunicar ao juiz. Aí vem esse desembargador daqui de São Paulo e diz, não, a autoridade dentro do nosso modelo de Estado, nossa organização estatal, a autoridade que faz as vezes desse juiz a quem o preso é apresentado e que deve, portanto, fiscalizar a integridade física do preso, né, que deve velar pelas garantias fundamentais do preso nesse primeiro momento, sabe quem é? O delegado de polícia. É essa pessoa que vai cuidar da integridade física do preso. Né? E aí, pronto, não faltaram associações de delegados dizendo que agora eles queriam ser juízes de garantias. Né? Deveriam ser incorporados no Estado para serem, no Poder Judiciário, para serem juízes de garantias. Então, é o promotor que quer ser investigador e quer ser juiz, é o juiz que quer ser promotor, é o delegado que quer ser juiz. E a última novidade que chegou para mim foi uma petição
da Defensoria Pública de um Estado da Federação pedindo prisão preventiva de um sujeito no âmbito da Lei Maria da Penha. Ele é advogando para a vítima, ele formulou um pedido de prisão preventiva. Quer dizer, é o defensor que quer ser promotor. Ele, pronto. E lá na Bahia a gente chama isso de sarapatel de coruja, né? Essa confusão generalizada. Então, nós achamos, uma parte, né, de nós, e é com isso que eu trabalho lá, que é preciso construir uma teoria do processo, né, penal. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco o que é isso. Uma teoria do processo penal, para além das garantias. Essas garantias, nós já malhamos muito em cima desse ferro frio da necessidade da efetividade das garantias fundamentais que estão na Constituição. Chegou a hora da gente tentar trazer isso para o plano, primeiro, de uma reforma do Código, né? Nós precisamos implantar o sistema acusatório no Código, porque assim os nossos juízes e tribunais vão seguir aquilo que está na Constituição, mas esse Código precisa estar alimentado por uma teoria, né, que seja capaz de tornar claro os papéis processuais a partir do trabalho com 3 categorias fundamentais, que são o núcleo de qualquer teoria do processo, né? O que é uma teoria do processo penal? Quais são os temas fundamentais? Um tripé que são como faces do mesmo objeto, facetas do mesmo objeto, não se separam nunca. O conceito de ação, jurisdição e processo. Isso é um negócio que a gente aprende na faculdade muito mal e porcamente. E isto da forma como é ensinado, da forma como é estudado, é um porre. A gente, por exemplo, tem que decorar que a ação é o direito subjetivo, público, autônomo e abstrato de invocar a tutela. Antes de chegar no final, você já morreu, né, de impaciência. Aí depois dizer que lide é o conflito de interesses qualificado por uma pretensão, e pretensão é o desejo de submeter o interesse alheio ao próprio interesse. Ninguém aguenta isso que o concurso quer que você decore, né, que quer que você seja exonerado de entender. Então a gente tem isso, um conteúdo que é importantíssimo, é o nosso idioma. Infelizmente, como é que eu concebo um curso de processo penal? Eu ignoro o programa que tem lá da UFBA, que é um programa feito há muito tempo, e essas instituições públicas, elas são de pesadas. Então, para você fazer uma reforma de grade, uma reforma curricular, é difícil. Então eu ignoro o programa da UFBA e dou para os meninos o meu programa. Eu divido ele normalmente em 3 blocos. Eu queria dividir isso para que vocês entendam onde é que está essa teoria do processo, onde é que ela entra dentro de uma compreensão global da disciplina, que é muito importante a gente ter essa compreensão global. Quando você ouve falar de um tema de processo, você saber onde localiza dentro de um roteiro. Isso ajuda muito a apreender as coisas. Então, eu gosto de trabalhar dividindo os conteúdos em 3 blocos. Um abre, o outro é introdução, desenvolvimento, conclusão. Né? Essa lógica, né, do 3, né, que é um número cabalístico, e é um número muito usado, inclusive, assim, para finalidade de memorização. Né? Tudo começa assim, início, meio e fim, 1, 2, 3, introdução, desenvolvimento e conclusão. É um número interessante, o número 3, para essa finalidade, de redução de complexidade do mundo. Então, eu gosto de botar nesse bloco aqui, o que eu chamo de fundamentos da disciplina. O que é que vai aqui nos fundamentos? Primeiro, o referencial teórico. Eu não começo um curso de processo penal sem dizer de que processo penal eu estou falando. Né? A gente não tem muito esse hábito. Na graduação, ninguém lhe diz isso.
você só começa a tomar contato com a necessidade de definir um referencial teórico antes de começar a trabalhar um tema, quando você vai fazer uma pós-graduação, estrito sensu, um mestrado, um doutorado, que você vai escrever sua tese, o cara diz, qual é seu referencial teórico? De onde é que você fala? Qual é seu lugar de fala? Você vai estudar gravidade em física, digamos que você está fazendo física, mas você vai estudar gravidade a partir da física mecânica de Newton ou da física quântica? É curioso que se você for estudar esse mesmo tema a partir de referenciais teóricos diferentes, você vai chegar a conclusões diferentes. A física mecânica, um dos pilares da física mecânica, uma das leis de Newton é que nenhum corpo ocupa dois lugares ao mesmo tempo no espaço, né? E dois corpos também não podem ocupar o mesmo lugar. Na física quântica isso tudo pode. Um corpo pode ocupar dois lugares e dois corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Então a gente tem que primeiro definir qual é o referencial teórico. Qual é o referencial? Quais são as minhas referências para trabalhar processo penal? Primeiro, a criminologia crítica. Eu não abro mão de que a minha disciplina dialogue com a criminologia crítica. E segundo, o garantismo do professor Ferraioli. A criminologia prepara para o garantismo, no meu modo de ver, porque ela retira de nós a ingenuidade e nos ensina a desconfiar do direito penal, né? A não olhar o direito, a aprender que crime é muito, muito, muito mais complexo do que fato típico, antijurídico e culpável, né? Que a realidade do crime é algo muito mais complexo do que isso. E veja, isso vai ter repercussões, as descobertas que vocês já fizeram com a criminologia crítica, vai ter repercussões na forma como eu trabalho dogmática, como eu quero trabalhar a dogmática processual penal. Então, primeiro, referencial teórico. Eu digo, olha, quem é que me informa? Quais são as minhas fontes? Criminologia crítica e o garantismo de Ferraioli. Eu apresento isso para os meus alunos em sala de aula. E depois vem os princípios. Princípios que eu extraio do modelo garantista de Ferraioli, que eu vou desenhar ele aqui rapidamente para vocês também. E depois, que é o objeto da nossa aula, infelizmente eu não vou poder esgotar, né? Mas a minha esperança é fornecer mapas para que vocês sigam, né? Não tenho a pretensão de que a gente consiga esgotar o conteúdo da teoria do processo aqui. O terceiro conteúdo dos fundamentos seria exatamente isso. Teoria do processo penal. Aqui eu trabalho ação, jurisdição e processo e inquérito também. Mas inquérito entra aqui como uma espécie de apêndice de ação penal. Né? Inquérito e os mecanismos de investigação preliminar, todos eles. Por que que é um apêndice de ação? Porque no que tange a ação penal, nós, como vocês sabem, né, a gente absorveu uma teoria do processo herdada do direito processual civil, do direito privado. A gente nunca construiu uma teoria do processo penal. Nós absorvemos esses conceitos todos aqui acriticamente, sem fazer uma reflexão, uma adaptação que se respeitasse. A gente pegou e acoplou à justiça criminal. Aí, a primeira grande dificuldade, vocês percebem isso quando forem estudar esses conceitos, quando forem estudar, por exemplo, as condições da ação na ação penal. Você pega lá, estudar ação penal, condições da ação, aí vê como é artificial a tentativa de adaptar as condições da ação do processo civil para o processo penal. Quais são as condições da ação, as clássicas, né, que o processo civil construiu? Possibilidade jurídica, legitimidade e interesse de agir.
Aí quando você vai para possibilidade jurídica, eu vou trabalhar só com possibilidade jurídica e interesse de agir. Quando você vai para a possibilidade jurídica, o autor, o manualista de processo penal vai lhe dizer o seguinte: olha, a possibilidade jurídica no processo penal é muito reduzida, né, porque o pedido ele já está dado no âmbito do direito penal material. O pedido é sempre um pedido de condenação ao cumprimento de uma pena, né? Não é algo que eu escolho no mundo da vida quando, por exemplo, eu vou concretizar o meu pedido no âmbito de um processo civil, né? No processo penal eu já tenho a causa e a consequência, né? O que é que foi praticado e qual é a consequência. Então, não há, essa discussão fica muito reduzida sobre a impossibilidade. Aí alguns autores dizem, não, mas, por exemplo, aí começa a imaginação meio esquizofrênica, né? Para formular um exemplo que caiba dentro dessa categoria. Ao invés de dizer assim, essa categoria não nos serve mais, nós ficamos inventando exemplos para que a teoria caiba dentro do processo penal. Veja, em vez de... Aí a teoria, que deveria servir para reduzir complexidade, ela acaba criando mais complexidade. Não haverá impossibilidade jurídica se, por exemplo, o promotor pedir pena de morte para o acusado. Aí o juiz vai poder rejeitar dizendo que o pedido é juridicamente... Mas quem vai fazer isso? Né? Quem vai? Se bem que, né, a gente tem visto, né, citações aí meio estranhas de filósofos, né? Vai que, né? Mas a gente não pode trabalhar com a maluquice, né? Em teoria a gente tem que trabalhar com o normal, né? Com aquilo que normalmente acontece, não transformar a exceção em regra. Então, falar que o sujeito, né, vai falar de pedir pena de morte, né? Mesmo nessas hipóteses, há quem diga que o juiz diz, ok, deixa esse menino falar essas bobagens aí, mas na hora de aplicar a pena, eu vou ver qual é a pena do crime. E não seria razão para deixar de receber uma denúncia por conta disso, mesmo que o acusador pedisse uma pena de morte. Então, as discussões acabam ficando muito reduzidas a interesse de agir pela mesma forma. Na hora do interesse de agir, aí os autores dizem, olha, o interesse de agir no processo penal já é mais ou menos pressuposto, porque quem faz a análise se deve haver ou não utilidade prática a ser perseguida é o legislador penal quando diz, se houver crime, eu quero punir. Então essa vantagem prática já é pressuposta no direito penal material. E aí essas categorias vão ficando esvaziadas. A que faz mais sentido das condições para o exercício da ação penal, a que faz mais sentido é exatamente a que não tem correspondente lá no processo civil, que é a quarta condição para o exercício da ação penal, que é chamada justa causa, né, que é decorrente da compreensão que a cultura penal ocidental construiu de que a mera instauração de um processo criminal contra alguém já constitui um problema seríssimo, né? Já produz para aquela pessoa uma estigmatização social pesada, uma estigmatização jurídica, porque ele passa a não ter mais bons antecedentes e vai encontrar dificuldades para arranjar emprego, vai encontrar dificuldades para passar num concurso público, para tomar posse. Não tem um tribunal que dê posse a um candidato que esteja respondendo a processo criminal, mesmo que não tenha ainda sido julgado, né? O tribunal cobra de você conhecimento sobre o estado de inocência, mas quando vai aplicar na prática, não é bem assim, né? Você tem que ir aos tribunais superiores para conseguir tomar posse, e olhe lá. Além disso, produz a agonia, né? A espada de Damocles sobre a cabeça, que Auri chama de estado de prolongada ânsia, do sujeito que a qualquer momento pode ser levado à prisão. Então, por conta disso aqui, entendeu-se
que não bastava confiar na palavra do promotor que vai dizer, que vai provar em juízo isso aqui. Para sequer o processo ser instaurado, é necessário que haja a demonstração de que a acusação ela é pelo menos provável, né? Que existe um juízo de probabilidade em relação àquilo que o acusador está afirmando, e essa probabilidade vai ser buscada nessa prova que é produzida, prova com todas as aspas aí, esse material informativo que vai ser produzido com os instrumentos de investigação preliminar. A essa possibilidade de um juízo de probabilidade que a gente chama de justa causa, que seria uma quarta condição exclusiva da ação penal. O grande, não é o único, mas o grande instrumento que vai viabilizar o recolhimento dessas informações é o que a gente chama de inquérito policial, certo? Por isso é que eu estudo o inquérito, e é só para isso que ele deve servir, só para dar base à decisão de instauração ou não do processo. Por isso é que eu estudo ele também aqui como um apêndice de ação, por conta dessa relação visceral entre ele e a condição mais importante do processo penal, que é exatamente a justa causa. Então, o meu objetivo é a gente tentar fazer alguma reflexão sobre a teoria do processo, tentando falar um pouco do estado da arte dessa teoria hoje e das perspectivas que se apresentam para a construção ou para a reconstrução. Aliás, não seria nem reconstrução, porque nós nunca construímos ela. Nós teríamos que construir do zero, mas implodindo em grande medida essas categorias, esses conceitos que a gente herdou do processo civil. Porque ele tem feito, essa herança tem feito muito mal a aplicação dos princípios. Uma das coisas que tem impedido que os princípios tenham efetividade é a falta de um código de processo penal e a falta de uma teoria do processo própria. A contaminação que a teoria do processo civil produz na justiça criminal impede que se apliquem, que se dê efetividade aos princípios. Eu vou explicar para vocês por que e citar um exemplo. O grande problema, e aí a criminologia nos ajuda muito, né? Maurício deve ter falado para vocês muito de como funciona o sistema penal, do surgimento da criminologia, falou isso para vocês, da evolução do pensamento criminológico, que começa com a criminologia etiológica, né, que estava preocupada em descobrir as causas da criminalidade. Aí chega na década de 70, ela dá uma virada, né, e abandona qualquer preocupação em descobrir causas do crime, porque ela descobre que o crime não está na natureza, que você não pode tentar construir a mesma teoria de causas de um estupro e aplicar um estelionato. Esses fatos da vida não têm nada de semelhantes. A única coisa que eles têm de semelhantes é que ambos são crimes, né? E que foram criminalizados por uma casa legislativa. Então, a partir daí, a criminologia, que é a criminologia chamada também de criminologia da reação social, ela está mais preocupada em saber como funciona o sistema penal para distribuir, para criminalizar não propriamente condutas, mas para criminalizar pessoas, distribuindo para essas pessoas as etiquetas de criminosos. E por que o sistema seleciona essas pessoas sempre das camadas mais vulneráveis da sociedade? O resumo da ópera, eu estou resgatando um pouco, falando assim apressadamente aquilo que eu imagino que Maurício tenha começado a conversar com vocês, pelo menos. Isso resulta, essa seletividade que é própria do sistema penal, desde que ele existe, mas nas sociedades ocidentais capitalistas é próprio da estrutura meritocrática dessas sociedades, né? Da competitividade. A marca da sociedade capitalista é a competição, né? E a noção de meritocracia por trás disso. Os melhores
recebem os prêmios e os piores recebem o castigo, né? Recebem o prêmio negativo. É assim que se distribui meritocraticamente o sofrimento e o gozo nas sociedades, o gozo não no sentido psicanalítico, né? Nas sociedades, porque em sentido psicanalítico, às vezes sofrimento é gozo também, é só um parênteses. E como é que isso funciona? A gente tem uma série de agências, isso é o nome dado por Zaffaroni na falta de outro, né? Para não dizer que são órgãos. São agências que, exatamente porque elas estão dentro de uma sociedade competitiva, elas competem entre si para chegarem a uma condição melhor do que os outros, né? Se agregam em grupos de interesse e vão competir entre si para ficarem numa situação mais privilegiada do ponto de vista da divisão do sofrimento e do gozo. Então, os primeiros a fazerem isso são as agências políticas, que são as casas legislativas que produzem as leis penais e as leis processuais penais, e que têm disputado por uma condição melhor na sociedade, atendendo aos reclames irracionais da sociedade por uma legislação penal mais dura, para acabar com a impunidade, etc, etc. A única maneira que o Congresso tem de reagir às demandas da sociedade por segurança é lascando o pau do direito penal cegamente, sem nenhum estudo do impacto real disso na sociedade, e é por isso que a gente tem esse aumento exponencial da população carcerária, de 90 para cá. Mas esses caras fazem isso porque eles querem ficar bem com o eleitorado, né? Eles querem aparecer como o pai da ideia de uma lei dura, de reduzir a minoridade penal e por aí vai. Só que esses caras, eles são influenciados por outro grupo de atores, que são as agências de comunicação social, que são esses programas policiais que estão por aí disseminados, e que no Brasil inteiro, engraçado, é o mesmo roteiro, é a mesma fórmula que se aplica no Brasil inteiro. Nos horários onde há mais atenção da população de classe média, que é 5 horas da tarde, ou meio-dia na hora do almoço, não é assim? Aqui, né? E aí é um desfile de sangue, de escândalo, né? Com a exposição da figura fenotípica do criminoso, que é sempre o negro pobre, não é, que é apresentado, olha o vagabundo aqui, né? E aí mete o microfone na boca do sujeito. Tem alguns que dão respostas sensacionais, né? Que estão aí no YouTube, inclusive, né? Uns presos que são entrevistados e que dão as respostas espetaculares a esses entrevistadores. São os covardes porque só entrevistam gente vulnerável, né? Não vão entrevistar os grandes presos, né? Enfim, dessas operações, só entrevistam, mas isso vai construindo a identidade, inclusive para o preso. Isso constrói nele a identidade dele de criminoso, percebe? Ele começa a se enxergar como criminoso. Isso vai produzindo a seletividade. E esses caras cobram, né? Dão voz a uma irracionalidade punitiva artificial. Eles é que produzem na classe média esse desejo de sangue. É porque entenderam que a notícia sangrenta vende, é um grande negócio. Percebam que no meio, entre um bloco e outro, aparecem patrocinadores. São esses filhos do inferno, né, que ganham dinheiro com esse tipo de divulgação sangrenta. Prestem atenção que sempre tem empresas que estão bancando isso, porque sabem que isso tem uma audiência. Esse tipo de programa tem uma audiência grande. Aí eu vou ter aqui tem uma série de outras agências, mas eu vou citar só mais um para a gente ganhar tempo, que são os caras que produzem mesmo mais fortemente a seletividade, que são as agências policiais. Por que eles são os grandes responsáveis por fazer girar a seletividade? Porque eles saem com essa pauta criminalizante gigantesca que é produzida pelas casas legislativas, em que tudo é crime. Não é possível hoje você viver sem praticar crime. Todos praticam, todos praticamos, mas não somos alcançados. Porque esses agentes, que são os responsáveis por sair às ruas
com a pauta criminalizante na mão, com o Código Penal na mão, procurando quem é que se enquadra naquelas descrições. Só que eles fazem isso, primeiro, também exprimidos pela lógica meritocrática. Eles precisam dar resultado. A polícia que não dá resultado perde salário, né? A atuação no combate a um crime é o grande instrumento de reivindicação de salário, de benefícios. Lá na Bahia, não sei como é que funciona aqui, mas lá na Bahia uma parte da remuneração dos policiais ela é variável por critérios de produtividade. Produtividade significa gente presa, né? E aí ele tem que prender alguém para poder bater as metas de produtividade. Aí ele vai prender quem? Quem é que ele vai prender, né? É o vulnerável, né? Ele vai bater ele vai arrombar a cerca onde ele sabe que a cerca é frágil. É isso que produz essa explosão de seletividade. Os que estão lá não são os que cometem crimes, são os que são facilmente alcançados por esses atores. É assim que funciona. As outras agências seriam, por exemplo, tem um bocado, né? Mas para a gente entender, ter uma visão panorâmica do sistema. As agências jurídicas, que somos nós, juízes, promotores, que não temos poder nenhum. A gente só trabalha com aquilo que já passou pelo grande filtro da polícia, né? Então, não temos... O nosso grande papel é o de dar legitimação democrática àquilo que a polícia faz. Dizendo agora que tem processo, né? Agora que temos um acusado, temos ampla defesa, né? Temos contraditório, vamos chancelar a atuação da polícia e nos limitamos a fazer isso, né? Porque quando chega no processo, o destino do fulano já está traçado, né? É muito difícil reverter para a defesa, na instrução criminal, aquilo que já foi mais ou menos provado, né, na investigação realizada no inquérito. É muito difícil reverter o jogo. Você já sabe que vai dar condenação, só não dá quando as testemunhas não vão, né? E o destino do sujeito, por isso que a gente tem que pensar numa teoria do processo, inclusive que seja capaz de reconstruir um conceito de processo, para que a gente possa dizer que existe processo, e se existe processo, precisa ter ampla defesa, contraditório, todas as garantias, desde o primeiro momento, porque é lá que o jogo é jogado, é lá que o destino do sujeito é traçado, então é lá que tem que ter defesa, é lá que tem que ter uma fiscalização do contraditório. Isso tudo acontece no inquérito que a teoria diz pra gente que não é processo, percebe? Bom, então aí nós ficamos os senhores aqui, brincando de simular uma instrução quando o resultado já está definido no inquérito policial. Não é pouca coisa, porque alguém precisa dar esse sentido de legitimidade à persecução penal. E nós recebemos muito dinheiro para fazer isso. Nós somos os maiores salários da República hoje, são de juízes e promotores. Isso não é de graça, não é à toa que a gente ganha o que ganha. Não, o salário moradia não é de graça, né? O auxílio, esses auxílios todos que nós temos. Qual é a necessidade, por exemplo, da gente estar cercado de símbolos de poder, a começar do paletó e da gravata? Para que é isso? É para que o idiota se ache importante, né? Porque a elite usa paletó, o empresário usa paletó e gravata. Então eu vou me sentir importante se eu também estiver usando paletó e gravata. Os títulos, né, excelentíssimo, né, que isso é até errado gramaticalmente, porque é o superlativo do superlativo. Eu quero que é mais do que bom, né? É mais do que excelente, ele é excelentíssimo. E ainda tem outros que a gente nem sabe que seja, né? Egrégio tribunal. O que é? Vocês sabem, alguém aqui sabe o que é egrégio? A gente sabe que é um negócio retado, né? Egrégio, enche a boca. É um negócio importante. Mas o que é que significa isso? Ninguém sabe. Colenda Câmara, né? Ninguém sabe. Eu já pensei, brinco, dizendo isso para os meus alunos, que eu já pensei em inventar uma palavra, numa petição, né? Botar Espirodáctilo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, largar, né? Para ver se isso roda,
E ainda ia ver em discurso de abertura de ano judiciário, né? Espirodáctilo no tribunal, e por aí vai. Isso não serve para nada e serve para muita coisa. Serve para nos dar esse sentido de solenidade, de autoridade, para que a gente legitime tudo isso que a polícia faz operacionalmente. Né? E a outra agência seria as agências de reprodução ideológica, que somos nós aqui. É a academia, que dá o idioma, que todo mundo fala. A gente fornece os conceitos com os quais todos esses atores trabalham. Né? Por isso é que, se existe um lugar onde a gente precisa disputar... O que é isso? Pode continuar? Se existe um lugar onde a gente precisa disputar, é aqui, é nesse espaço, no espaço da formulação dos conceitos. É isso que a gente tenta fazer com a reconstrução, né, de uma teoria do processo que seja adequada ao processo penal. Isso é o que nos ensina, isso é que a gente vai buscar na criminologia, mas a gente vai buscar algo mais, que dá conta, algo que se relaciona exatamente com essa impropriedade da teoria do processo privado de servir para a solução de conflitos penais, de conflitos de âmbito penal. Um outro sujeito penalista, talvez o maior penalista da América Latina, hoje um dos maiores penalistas do mundo, que é o Zaffaroni, que tem um pé muito fincado também na criminologia. Quando ele começa a trabalhar, tem um livro que deveria ser leitura obrigatória para todo mundo que trabalha com ciências criminais, e deveria ser bibliografia obrigatória de concurso, que é um livro chamado Manual de... Não tem manual, é Direito Penal Brasileiro, Zaffaroni e Nilo Batista. Quando eles começam, mas ali eu acho que a pena é mais a pena de Zaffaroni do que a de Nilo. Quando ele começa a dizer o que é direito penal, né? Ele vai dizer, olha, a gente não tem condição de definir direito penal senão negativamente, senão dizendo que ele não é. Porque ele vai dizer o seguinte: nós temos, historicamente, olhando para como o Estado intervém na liberdade, na esfera de liberdade das pessoas, para manter, não é, a convivência, existem 3 modelos fundamentais. O modelo reparador, que é o modelo do direito privado, que é esse que você produzir um dano a alguém, esse alguém vai ao Estado e diz, olha, eu quero que as coisas sejam repostas no seu estado original. E o Estado vai e lhe obriga a reparar, né? Lhe obriga a colocar as coisas no estado original. Tem um modelo de intervenção direta, que é característico do direito administrativo. Você está produzindo lá o mal, está vendendo, por exemplo, carne estragada no seu estabelecimento, eu vou lá e lacro, e apreendo a mercadoria e se dane você, e queimo, incinero a mercadoria. Eu intervenho diretamente para resolver o problema. É um modelo próprio do direito administrativo. E o sistema, o modelo de punição, que não serve para nada. Eu defino o modelo de punição como sendo o modelo que não repara e que nem intervém diretamente no conflito, né? Que esconde o conflito através de uma solução simbólica, né? Dá uma solução simbólica e bota o conflito debaixo do tapete, faz de conta que soluciona o conflito. Então, Zaffaroni vai dizer o seguinte: eu só tenho como definir a pena negativamente, dizendo o que ela não faz, mas eu não sou capaz de dizer o que ela faz, porque até hoje eu não entendo, não consigo chegar a uma explicação racional para a pena. A pena não tem uma explicação racional, mas ela existe. Justamente por isso ele chama isso de teoria agnóstica da pena.
O agnóstico, no plano religioso, é aquele sujeito que nem acredita, nem desacredita. Ele só acha, olha, eu não tenho condições de acreditar nisso aqui. Então eu não vou conferir a isso aqui nenhum tipo de justificativa, nenhum tipo de justificação racional, enquanto eu não for convencido. Por isso que para Zaffaroni a pena é fundamentalmente vingança. Né? É vingança. Ela é tão legítima quanto a vingança. Agora percebam, o nosso grande problema é que nós pegamos um modelo de teoria do processo que pensou esses temas, ação, jurisdição e processo, para um modelo reparador que parte da presunção de que isso tudo vai servir para recolocar as coisas no seu estado original, né? Existe uma finalidade nobre de satisfazer o interesse de alguém, e a gente quer aplicar este modelo ao modelo punitivo, que não repara e que não intervém diretamente no conflito. No meu modo de ver, essa é a raiz de todas as inadequações da teoria do processo que a gente experimenta hoje no processo penal e que faz com que eu não consiga enxergar os princípios. Porque eu fico sempre querendo utilizar o palco do processo penal para reparar a vítima, percebe? Fico sempre pensando em como é que eu vou utilizar. Por isso é que o clamor pela vítima é tão frequente no âmbito de um direito penal conservador. Temos que pensar na vítima, olha, isso é um discurso da reparação, não é um discurso da punição, percebe? Quando a gente compreender, quando a gente de fato conseguir compreender que o processo penal não repara, não foi criado para isso, foi criado para punir, não tem nenhum compromisso com a reparação da vítima, aí a gente vai perceber quão inadequados são os conceitos com os quais a gente trabalha hoje. É por isso que, no limite, essa angústia está na cabeça dos juízes. O juiz olha, meu Deus, e a vítima? Eu não posso. O que é que eu vou dizer para a vítima? O que é que eu vou dizer para... Quantas vezes eu já ouvi isso, né? O que é que eu vou dizer para a vítima? Que eu não vou punir o sujeito porque houve um problema na investigação, porque a prova é ilícita. O que eu vou dizer? Cara, para, você não precisa dizer nada, porque você não tem que prestar contas de reparar a vítima. Né? Esse é o grande problema, no meu modo de ver. E se a gente olhar para trás, a gente vai perceber que o próprio processo quando eu digo, né, que o modelo foi pensado para o modelo da reparação, a gente percebe isso, a o que prova isso é a própria história que nos contam sobre o surgimento do direito processual. Né? Quando a gente começa a estudar processo, e a gente começa a estudar processo pelo processo civil, né, a primeira coisa está lá no primeiro capítulo do manual que a gente utiliza para estudar processo, a história do surgimento do direito processual. Como é que surgiu? Aí tem aquela história que todos nós já conhecemos, né? Mas vamos, para eu mesmo não me esquecer, vamos deixar arquivada aqui essa ideia de vingança, que a gente vai ter que voltar a ela daqui a pouquinho. Quando a gente começa a estudar processo, os caras começam a contar pra gente o seguinte: olha, no final do século XIX, e não é à toa que isso acontece no século XIX, porque o século XIX é o século da técnica, é o século onde aconteceu a Revolução Industrial, né? Durante principalmente na segunda metade do século XIX, quando a Revolução Industrial explodiu. O pensamento humano, inclusive, tendeu a abandonar ou a deixar a filosofia de lado e colocar ênfase na ciência e na técnica. Houve esse movimento do pensamento humano desprezando a filosofia, como quem diz assim, isso não vai chegar nunca a lugar algum, pelo contrário, eu tenho que me preocupar em descobrir
como é que eu vou utilizar uma ferramenta para me dar uma qualidade de vida, para me dar mais produtividade, para me trazer... Acreditava-se, no final do século XIX, que o homem estava tão impressionado com os resultados que a técnica estava em velocidade trazendo para ele, em termos de conforto. É o século da máquina a vapor, da invenção de uma série de vacinas, inclusive, final do século XIX, início do século XX, que o homem, ele acreditava, extremamente otimista, ele acreditava que seria capaz de resolver, inclusive, os problemas de mortalidade e conseguiria alcançar a imortalidade através da técnica e da ciência. Se ele alcança a imortalidade através da técnica e da ciência, para que ele quer saber de filosofia, de religião, né? Se eu posso ter aqui o paraíso construído com as ferramentas da técnica, para que eu preciso pensar qual é o sentido? Eu vou ter tempo bastante para descobrir o sentido disso, né? E enquanto eu não descubro, eu vou me divertindo, né? Vou, né, ficando com um aqui, com outro ali, com outra coisa, fazendo uma vida prazerosa. Não é à toa, portanto, que chega ao mesmo tempo, final do século XIX, teoria do processo, que foi uma maneira de tratar cientificamente os problemas do processo, e a própria teoria do delito, que chega no final do século XIX também, início do século XX. Veja como a teoria do delito, olhando para a teoria do delito, a gente percebe como é que a técnica funciona. Ela otimiza soberbamente o processo de decisão, porque eu não preciso mais me perguntar se naquele caso eu preciso condenar por causa disso, daquilo outro. Tudo que o juiz precisa examinar a partir da construção de uma teoria do delito é se o fato é típico, antijurídico e culpável. Se for, lascou, né? Ele não precisa mais conhecer o drama humano dentro da sua complexidade. Então, reduz complexidade, mas perde o quê? Substância, né? Perde conteúdo. A técnica faz isso. Ela permite dar velocidade no processo decisório, mas ela empobrece terrivelmente a discussão no plano humano. O que nós fizemos foi juntar as duas coisas, né? Teoria do processo com teoria do delito, e trouxemos isso para o processo penal durante o século XX, vimos trabalhando com isso até hoje, século XXI. Só que, voltando à historinha que nos contam, né, os manuais, final do século XIX, dois caras entram em polêmica, porque um deles, eles dizem, olha, não dá mais para lidar com os procedimentos, com a multiplicidade de procedimentos. Até então, até o final do século XIX, toda a tradição que hoje a gente chama de processo era conhecida como procedimentalismo e tinha uma raiz muito forte na França. Só que a coisa começou a ficar tão complexa que a ciência, naturalmente, sentiu necessidade de dar conta dessa complexidade, criando categorias. Que categorias? Ação, jurisdição, processo. A começar pela categoria da ação, que foi destacada do direito material, né? Essa é a polêmica conhecidíssima entre Windscheid e Matter, no final do século XIX, na Alemanha, né? Olha, para um deles, eu nunca me lembro, nunca consigo gravar quem era o Windscheid, quem era. Eu acho que o Windscheid foi o precursor, foi o cara que disse: a ação é algo separado do direito material. E o outro, Matter, dizia: não, a possibilidade de defender um direito material em juízo é uma característica do próprio direito material. Não há nada separado do direito material como sendo o direito de ação. Então, surge na origem assim um direito de ação separado, destacado do direito material. Por isso que a gente aprende que é direito subjetivo, público, autônomo e abstrato, que foi destacado de um direito material. Aí o que é que a nossa doutrina do processo penal vai fazer com isso? Né? Aí eu vou citar o professor Fernando da Costa Turinho, filho por todos, porque foi onde eu vi até hoje essa explicação, essa história contada de uma maneira mais detalhada. Ele vai dizer o seguinte:
Aí ele olha claramente, ele vai procurar fazer a imitação, né? Nós nunca tivemos esse processo de destacar um direito de ação, de um direito material, de maneira autêntica. Nós, o processo penal, nós olhamos para esse fenômeno que aconteceu no mundo da vida, no processo civil, e como é que eu posso pensar em uma correspondência de laboratório? Como é que eu posso pensar na criação do conceito de ação penal, já que eu não posso olhar para a história e ver que ele aconteceu no âmbito do direito processual penal? Como é que eu posso fazer isso em laboratório? Foi isso que Torinho fez. Aí ele vai dizer o seguinte: bom, existe um direito material penal? A primeira pergunta que ele se fez foi essa. Existe um direito material penal? Aí ele vai dizer que sim. Ele vai chamar isso, você já deve ter ouvido falar muito disso, de jus puniendi, direito de punir, que é o direito penal material. Quem já tem alguma informação sobre criminologia crítica já começa a desconfiar disso aqui. O quê? Direito? Peraí, se eu estou falando de direito de punir, eu já estou conferindo legitimação racional à punição. Aqui eu já tenho todas as razões do mundo para desconfiar, porque eu sei de onde é que vem a punição. Eu sei que ela vem do processo de disputa das corporações, do sistema, etc. Eu já começo a desconfiar de que haja realmente um direito. Se eu acredito em Zaffaroni, que existem 3 modelos de solução de conflitos, um que repara, o outro que intervém e o outro que eu não sei o que é que faz, eu também começo a desconfiar da existência de um direito de punir. Bom, mas prossegue Torinho. Esse direito de punir, jus puniendi, surge quando o Estado cria uma figura de delito, tipifica uma conduta. Aí eu vou ter o jus puniendi, que ele chama in abstrato. Algo como uma entidade, né, que fica pairando lá no éter, né, até que alguém cometa o crime. Eles olham, quando alguém comete o crime, aí eu vou ter a concretização do jus puniendi. O caboclo incorpora, né? Se concretiza, desce do éter para o plano dos mortais. Aí eu vou ter jus puniendi em concreto, e quando o acusador vai a juízo pedir a condenação, ele vai exercitar então a pretensão punitiva, né? Pedindo, portanto, a punição do sujeito. A gente já tem condições de desconfiar da existência de um direito de punir, por todas as razões que a criminologia crítica nos informa. Mas até no plano da teoria política, fica muito difícil de sustentar, porque no caso do processo privado, o direito é de quem? É do particular. O direito material que foi lesionado é do particular. Aí ele vai ao Estado buscar uma solução. A noção de direito, ela quem se for reconstruir a literatura sobre direito, vai ver sempre a noção de direito subjetivo como uma espécie de contraponto do poder. Direito como sendo... Eu só tenho necessidade de falar de um direito se for como uma espécie de contenção do poder. Eu tenho direito de permanecer calado, eu tenho direito de me opor a um poder que queira que eu fale, né? Eu tenho direito de propriedade, eu tenho direito de me opor a um poder que queira me tirar aquela propriedade. O direito é sempre visto como uma espécie de outra face da moeda poder. E em relação a isso que a gente chama de direitos fundamentais, historicamente eles foram conquistados do poder. Em todo direito fundamental existe a história de uma disputa política que muitas vezes custou vidas, sangue, suor e lágrimas. Ninguém dá direito a ninguém. A própria história
chamada Due Process of Law, que é o germe do processo penal contemporâneo. Está lá em 1200, na Carta de João Sem Terra, né, que só escreveu a carta, a Magna Carta, porque os barões ingleses botaram a faca no pescoço dele. Olha, ou você melhora a situação aí pra gente, ou a gente vai tirar daí. Aí ele assina a Magna Carta, criando inclusive o Due Process of Law. Okay? 5 minutos para terminar esse bloco, depois a gente volta. Tá. Então, não sei se em 5 minutos eu consigo concluir o raciocínio, mas vamos, senão a gente quebra. Eu estava dizendo que essa é outra dificuldade para a gente possa falar de um direito do Estado. Que loucura é essa? Um direito do Estado. Eu sou Estado, eu tenho poder, pô. Eu não posso ter direito contra mim mesmo. Essa é uma ficção, é uma abstração que só é aceitável porque ela é produzida em laboratório. Porque quando a teoria do direito privado foi construída, ok, é um direito de alguém, né, que eu preciso proteger. Mas o Estado ter direito contra si mesmo, aí a nossa capacidade de criar ficções cria palavras. O Estado acusador contra o Estado juiz. Então, o direito do Estado acusador contra o Estado juiz. Por isso que a gente não deve, eu quero crer, animar a ideia de que haja um direito de punir. Por todas essas razões, eu acredito muito mais em algo como poder punitivo. Direito, não. Poder de punir. Ora, se eu vou criar ou destacar, ainda que em laboratório, primeiro, esse poder de punir não surge quando o Estado tipifica o crime. Quando o Estado tipifica o crime, o princípio da legalidade, que foi uma conquista do pensamento liberal, né? Quando ele tipifica o crime, ele não está constituindo o poder de punir, ele está limitando o poder de punir. Não é isso? Ele diz, eu só posso lhe punir se você fizer isso. Então, poder de punir não surge, pelo contrário, ele é limitado quando o Estado estabelece, quando ele cria uma nova figura de delito. Ele está dizendo, eu só posso lhe punir por conta disso. Por outro lado, e por fim, estava falando meu Deus, perdi o fio da meada. Estava falando que não posso ter poder punitivo porque não pode ter poder, direito do Estado contra si mesmo. E logo, eu só posso ter poder punitivo mesmo quando não apenas há a criação de uma figura de lei, de crime pela lei, mas quando o sujeito foi processado, julgado, com a decisão transitada em julgado. Aí eu tenho poder de punir, poder jurídico de punir, de meter na cadeia. Por isso que eu penso que esse poder punitivo, ele só existe em concreto, não existe essa bruxa, né? Esse caboclo, essa pombagira que fica apairando, ele só existe em concreto e depois de um processo com contraditório e ampla defesa. Esse é o poder punitivo. E o que a gente chama de ação penal? Se eu vou desdobrar de um poder, só pode ser poder. Eu não posso desdobrar um direito de um poder, né? Então, a ação penal, eu passo a enxergar ela como um poder de persecução penal, um poder de buscar a constituição do poder punitivo, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por aí, a gente já começa a perceber como é que a gente pode produzir uma revolução na teoria do processo penal a partir de informações da criminologia crítica e da desconstrução dessa história que nós herdamos, de certa forma, no processo civil. Tá? Então vamos dar um intervalinho, né, de 20